vai questionar a sua moral, a sua ética de um jeito bem legal. Quando eu fui me desfazer dele, eu tentei vender ele, ninguém quis, fiquei muito insultado. Uma pessoa que consegue te fazer chorar em uma página, assim, isso acontece com muitos poemas, né? Mas em um conto, não, foi muito legal. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou dar indicações de livros curtos para vocês, livros que não têm mais de 150 páginas, eu acho, a gente vai conferir, mas eu acho que esse foi o limite que eu escolhi. São livros que você pode ler em uma sentada, são livros bem mais rápidos, e só para avisar, gente, eu não tenho nenhum dos livros dos quais eu vou falar sobre. E por que isso? Porque depois que eu leio um livro, ou eu dou de presente o livro, ou eu vou doar para algum lugar, ou eu vou vender. Então, realmente, eu vou estar mostrando aqui, vai estar focando, mas vão ser só as imagens que a Carol vai adicionar depois na edição. Mas vamos começar então. O primeiro livro é O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Ele tem por volta de 60 páginas. É um livro de um ganhador no Nobel. E é aquele tipo de livro que você lê e que você sabe que ele vai entregar para você uma boa literatura. É aquela coisa que tem uma história boa também, tem uma mensagem fofa. É muito divertidinho, assim, é super fácil. E é aquela coisa, entrega o que promete e tá bom. É aquilo que precisa ser e não tem muito pra onde fugir também, na ilha, né? Mas de qualquer forma, eu gosto muito do Saramago também, tem essa questão. Se você tem problemas com pontuação, aí é uma outra dificuldade. Quem leu Saramago sabe do que eu tô falando. Mas eu acho que é uma boa primeira indicação também, que ele é muito curtinho, ele é muito tranquilo. E é isso. O segundo livro que eu vou indicar é O Estrangeiro, do Albert Camus. Ele que é um autor francês, eu acho que ele nasceu na Argélia, se eu não me engano, mas ele é ali franco-argelino. E ele também ganhou o Nobel de Literatura. E O Estrangeiro foi um livro que eu li no original, foi uma experiência interessante, porque lendo no original a gente sabe, assim, que quem pode, quem tem acesso ao idioma, quem realmente sabe a outra língua estrangeira ali, é uma experiência muito diferente de ler uma tradução, mesmo que existam traduções muito boas. E O Estrangeiro é um livro que ele vai questionar a sua moral, a sua ética de um jeito bem legal. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li, eu fiquei assim, eu não devia estar gostando do que eu tô gostando, eu não devia estar me apaixonando por esse personagem de certa forma. E é essa coisa, é um livro que ele pode perturbar um pouco o seu senso ético, mas eu acho que vale a pena. Fica essa recomendação para vocês. O terceiro livro, uma coisa nacional, uma pessoa de Minas Gerais, uma pessoa de BH, na verdade. Eu tô indicando aqui Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Tá focando, meninas. Olhos d'Água é um livro de contos, para quem não sabe. Olhos d'Água é o meu livro favorito da Conceição. Eu acho que é um momento em que ela chega no auge da literatura. Talvez, é óbvio que ela não acabou de publicar, assim, mas eu acho que até o momento é aquilo que realmente condensa muito bem tudo que a Conceição consegue fazer. Ela mistura muita coisa. O livro é um bom exemplo de um equilíbrio entre delicadeza e violência, temas mais difíceis. Ela aborda questões raciais de um jeito incrível, a obra toda dela, né? Mas o Olhos d'Água pra mim se destaca, já dei ele de presente. Quando eu fui me desfazer dele, eu tentei vender ele, ninguém quis, fiquei muito insultado, aí eu doei. Inclusive ele era autografado, eu tive que arrancar a página do autógrafo, mas tenho até hoje, tá guardado em algum lugar aqui. E é um livro que eu tenho muito carinho, seja por eu ser de Minas Gerais, de BH, seja por vários motivos, e ele é muito rápido de ler, ele tem por volta de 120 páginas. Eu acho que eu não mencionei O Estrangeiro, né? O Estrangeiro tinha por volta de 130. E aí, esses dois são um pouquinho maiores, mas assim, pelo amor de Deus, né, gente? A quarta recomendação, na verdade, eu tenho alguma coisa pra mostrar, sim, que não é um livro que eu vou indicar, obviamente, porque olha só essa palhaçada. Isso aqui são todos os contos do Julio Cortázar. Minha irmã me deu de presente há uns anos atrás. Não consegui acabar de ler isso tudo, li alguns. E os contos são incríveis. Nossa, tem contos aqui fantásticos. E alguns dos que eu já li, eu sei que estão no livro O Bestiário, ou Bestiário, acho que é só Bestiário o nome. E é um livro que saiu recentemente, uma nova edição da Companhia das Letras, se eu não me engano. E ele tem por volta de 150 páginas. E, gente, os contos do Júlio, sei lá, chama como você quiser. É muito legal, como ele tem umas ideias muito doidas. Tem o famoso conto do coelho. Tem um conto que pra mim é ainda melhor que o do coelho, mas o do coelho é fantástico também. É um conto que, se eu não me engano, são uns astronautas que
eles estão indo viajar para as estrelas. Tipo, é um conto que tem uma página. E é chocante como ele consegue condensar tanta coisa em uma página. Mas são os astronautas que eu acho que eles vão tentar acessar a última estrela que tá acesa. Que acho que as estrelas começam a se apagar. E aí eles tentam chegar na última. Eu não lembro direito. Eu sinto que eu não tô falando nada com nada. Mas foi impactante essa imagem da última estrela, assim. É um conto que eu... Sabe, uma pessoa que consegue te fazer chorar em uma página, assim, isso acontece com muitos poemas, né? Mas em um conto, não, foi muito legal. E o bestiário, seja pelo nome, porque eu adoro chamar os outros de besta e tal, e ser chamado de besta também. Mas o bestiário, eu tenho um afeto, assim, com esse livro. Eu acho que o Cortázar, ele é alguém que aparece na minha vida de vez em quando e fica essa recomendação para vocês também. E a próxima indicação, que é a quinta, ela também é muito pessoal, é o Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, ela que é uma das minhas escritoras favoritas, assim. A Obscena Senhora D é um trem um pouco mais... Não é pra qualquer um, ao mesmo tempo que eu acho que devia ser pra todo mundo, é aquele tipo de coisa que, se você tiver uma carga literária maior, se você já tiver lido muito ao longo da vida, vai ser mais fácil de acessar. Mas é sobre uma velha, tipo a velha da rua, que ela vai ser uma pessoa que de tão lúcida ela fica louca. E essa ideia é muito próxima a mim também, eu acho que eu questiono muito essa loucura dentro do cotidiano, você não você se aprofundar tanto numa rotina ou tanto nas noções básicas da vida que você começa a notar que isso também é contraditório e aí você vai enlouquecendo. É muito legal. Nossa, a Hilda Hilst, honestamente, é difícil descrever porque eu acho que eu já falei isso em alguma resenha do canal. Mas tanto, acho que foi na da Clarice Lispector, do Perto do Coração Selvagem, que tanto a Clarice quanto a Hilda tem momentos que eu leio as duas e que eu sinto que eu não consigo aprender tudo que elas trazem, de tão profundo que é às vezes. Mesmo palavras também, elas eram muito eruditas, digamos assim. Mas é aquela coisa que, assim, 90 páginas o Obscena Senhora D, e você vê que é um negócio que fica para você a vida toda. E já li há mais de 5 anos e lembro, assim, de detalhes. Ai, saudades. Acho que deu vontade de reler, mas acho que eu não vou reler, não. A sexta indicação é um livro que eu não li. Olha só, prezando pela minha tradição de, às vezes várias vezes, dar de presente coisas que eu não li ainda e que, na verdade, eu quero que a pessoa seja um teste, às vezes. Depende se eu gosto da pessoa ou não. Às vezes são autores que eu já gosto muito e que eu não li aquele livro ainda. Mas, de qualquer forma, o livro que eu estou indicando aqui no sexto lugar é o Querida Kombini, que é da Sayaka Murata, ela que é uma autora japonesa. E eu gosto de literatura japonesa, especificamente, não só asiática, também gosto, né, em geral, mas a japonesa me interessa muito, se você acompanha o canal você já sabe disso. E esse Querida Kombini eu vi outras pessoas indicando, eu meio que tirei essa indicação da literatura, vou colocar aqui o canal dela em algum ponto. Ela, que é a Bruna Krug, eu não sei se é assim que fala o seu sobrenome, mas de qualquer forma é uma querida aqui das redes sociais, dos como é que fala esses trem? Booktube, BookTok, enfim. Ela faz vídeo de livro também. E eu confio na opinião dela, então eu falei, eu quero uma coisa que eu não li ainda e que tem por volta de 150 páginas também. Eu queria uma indicação que fosse algo que variasse um pouco também. Eu falei de autores nacionais e uns estrangeiros ali da Europa, então uma coisa japonesa estava fazendo falta. Mas voltando aos nacionais, a sétima indicação são os livrinhos do Ailton Krenak, um autor indígena, aqui de Minas Gerais também, tô fazendo um lobby no vídeo, mas ele já escreveu A Vida Não É Útil, Como Adiar o Fim do Mundo, entre outros livros. Todos os livros dele, e tem resenha aqui no canal, inclusive, tem resenha. E acho que foi a terceira resenha. Essa resenha é velha, velha, velha. Foi uma das 5 primeiras resenhas, eu acho. Essa resenha é velha, eu devia estar... Nossa, gente, eu até peço perdão, viu? Não, tem umas resenhas antigas que... Deus é mais. Mas os livros do Krenak são muito bons para você repensar a sua visão de mundo. É muito interessante ver como que ele enxerga todos os elementos que fazem parte da vida, assim como ele enxerga a natureza, obviamente talvez seja o mais marcante, mas ele tem um tempo diferente, é um negócio que
realmente te marca, assim. Eu acabo de ler um livro do Krenak e eu penso em mudar minha vida de algum jeito, mudar alguma coisa muito central. Eu repenso coisas que eu imaginava que eram certezas. E nisso é muito bacana como em livros tão curtos, que tem por volta de 100 páginas, assim, que são deste tamanho, assim, ou seja, são ainda mais rápidos de ler, você vê que dá pra você ser questionado de um jeito que você não imaginava e aquilo vai impactar a sua vida. E eu não tô falando da boca pra fora, eu não gosto dessas palavras, é necessário, é impactante, assim, mas o Krenak é sim. Ele eu vou ter que falar que é. E por último, eu não posso deixar de falar de autores independentes e, na verdade, falar de uma amizade literária minha. Eu tenho que recomendar os livros da Dalva Maria Soares, que tem uma resenha aqui no canal, foi o vídeo 50 do canal. E assim, eu acho que eu fui até injusto em partes, porque eu sinto que os livros da Dalva, eles são de crônicas que em sua maioria vão falar do período que ela morou em Baldim, ela que é de Baldim e voltou pra lá. Ela conta sobre o filho dela, que tem o livro só do menino e tal. Os livros, as crônicas da Dalva, eu sinto que quanto mais você envelhece e amadurece, você entende melhor o peso que algumas coisas têm. São livros que realmente vão ter um outro significado ao longo do tempo e, nossa, eu fui valorizando muito depois, assim. Foi o quarto que saiu agora há pouco, até faz muito pouco tempo. É um que eu li e eu fiquei, nossa, isso aqui é a minha família, é a minha herança, é Minas Gerais, mais uma vez Minas Gerais. É aquela coisa que vai te pegar e que você sente o cheiro e que você sente o gosto, as frutas, os legumes, você sente a brisa do livro. É algo que eu tenho muito carinho e fica essa recomendação para vocês. Ler crônicas eu acho que é algo que tem sido muito raro ultimamente. Então também estamos tentando reavivar, é ótimo, Frankenstein, reviver mesmo esse gênero que foi um pouco esquecido, mas que, assim, ainda merece muita atenção. Os livros também são bem pequenos, a Dalva chama de livrinhos, você compra direto com ela, inclusive no Instagram. Você manda uma mensagem para ela e super fácil, assim, muito mais prático às vezes. E o frete é super tranquilo. E eles têm por volta de 90 páginas, 100 páginas também, e nesse formato, muito fácil de ler, muito gostoso, ler uma crônica antes de dormir, uma delícia. E essa foi a minha seleção de hoje, gente, de livros curtos. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Fica o convite para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, para você comentar alguma coisa, para você indicar para os outros também. E se vocês gostaram desse formato, me avisa que aí eu posso trazer mais pro canal também. E se vocês não gostaram, comenta também. Fala mal também, por favor. E é isso, gente. Um abraço e um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.